Mais uma vez, boa noite a todos. Convido os vereadores presentes, quiserem tomar a tribuna, fiquem à vontade. Vamos agora dar início à audiência pública referente à gestão municipal do SUS do segundo quadrimestre de 2014. Perdão, 2024. Não sei de onde veio o 14, né? Acho que eu assinei no número 14. Você queria. Retificando então, segundo quadrimestre 2024. Vamos lá. Então, em cumprimento à Lei Complementar número 141, de 13 de janeiro de 2012, os gestores municipais do SUS devem apresentar, até o final dos meses de fevereiro, maio e setembro, em audiência pública na Câmara de Vereadores dos municípios, os relatórios de que trata o caput. Para isso, deve seguir um modelo padronizado e aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde, conforme anexo 1 da resolução número 459, de 10 de outubro de 2012, publicada no Diário Oficial da União, número 246, de 21 de dezembro de 2012. A Lei Complementar número 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta a emenda complementar 29 e estabelece, no seu artigo 36, o gestor do SUS em cada ente da federação elaborará relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, o qual conterá, no mínimo, as seguintes informações: montante e fonte dos recursos aplicados no período, auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações, oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação. Parágrafo 4º. O relatório de que trata o caput será elaborado de acordo com o modelo padronizado aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde, devendo-se adotar modelo simplificado para municípios com população inferior a 50 mil habitantes, que é o nosso caso. A gente tem 10% disso, né? Parágrafo 5º. O gestor do SUS apresentará, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, em audiência pública na Casa Legislativa do respectivo ente da federação, o relatório de que trata o caput. O artigo 41. Os conselhos de saúde, COMUS, no âmbito das suas atribuições, avaliarão a cada quadrimestre o relatório consolidado do resultado da execução orçamentária e financeira no âmbito da saúde e o relatório do gestor da saúde sobre a repercussão da execução desta lei complementar nas condições de saúde e na qualidade dos serviços de saúde das populações respectivas, e encaminhará ao chefe do Poder Executivo do respectivo ente da federação as indicações para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias. Então essa é a legislação que rege o que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós temos aqui a identificação do Fundo Municipal de Saúde, município de Canas, quadrimestre do relatório ao segundo de 2024. A razão social do fundo é Fundo Municipal de Saúde de Canas, CNPJ 11 943 646 1000 contra 29. O instrumento legal que criou esse fundo municipal é a Lei Municipal número 14, de 29 de abril de 97, endereço Avenida 22 de Março, número 515, no centro de Canas. Telefone 3042 9003 3151 1169, e-mail saude@canas.sp.gov.br. Secretária Municipal de Saúde, a enfermeira Vanessa Morim Medeiros, à minha esquerda, e ela tomou posse em 25 de março de 2024. Antes ela era diretora, né? Plano Municipal de Saúde de 2022 a 2025, aprovado pelo CMS.
em 31 de agosto de 2021. A data da última Conferência Municipal de Saúde é 31/8 de 2021. E a data da última plenária de saúde, 13 de março de 2023, aprovado pelo COMUS em 20 de março de 2023. COMUS é Conselho Municipal de Saúde. Então, as campanhas realizadas no período: campanha de vacinação contra a dengue, campanha Arraiá da Saúde, monitoramento de vacinação casa a casa, a subfrota da saúde é composta por 15 viaturas, e as viagens realizadas em maio, nós temos ali 20 para Taubaté ou São José, Taubaté novamente 42, que é só para Taubaté, né? São José dos Campos 13, São Paulo 22, Campinas 2, Pinda 5, Mogi das Cruzes 1, Bauru 2, Caraguatatuba 10. Em junho, Taubaté e São José, as duas cidades ao mesmo tempo, 15 viagens, apenas Taubaté 37, São José 13, São Paulo 23, Campinas 1, Caraguatatuba 12, Cunha 1, Pinda 3, Mogi 3, Bauru 4. Julho, Taubaté ou São José 16, Taubaté 40, São José 9, São Paulo 21, Caraguá 20, Campinas 2, Mogi 1, Pinda 1. Em 4. Obrigado. Em agosto, Taubaté ou São José 18, Taubaté 38, São José 8, São Paulo 25, 2 Campinas, 12 Caraguá, 1 Mogi e 3 Pinda. Então, bastante viagem, né? Sobre a estratégia Saúde da Família, o ESF, o número de famílias cadastradas é 1.748 famílias. Despesas específicas com medicamentos. No período em análise foram realizadas despesas específicas com medicamentos, são os farmacológicos. O montante foi de R$ 80.465,15. No próximo slide tem um detalhamento de outras despesas da saúde, algumas principais, né? Então, as principais despesas, obrigado, por subelemento, ou seja, vencimento de salário, INSS, auxílio alimentação, diárias e assim por diante. No período em análise, dentre outras, aqui estão apenas as principais, tá? Foram realizadas despesas específicas com vencimentos e salários, R$ 1.113.956. A partir daqui eu vou arredondar para mais, tá? Para ficar mais prático aqui. Então, pagamento do INSS patronal, que é aquela parte que o município paga sobre a folha de pagamento, R$ 107.600. O auxílio alimentação, que foi instituído pela Lei Ordinária Municipal 722 de 2022, que é aquela que substituiu a cesta básica pelo auxílio, né? No caso em pecúnia, representou R$ 64.610. As diárias de motoristas, para fazerem frente àquelas viagens que nós citamos anteriormente, totalizou R$ 58.500 em diárias. Combustíveis para a frota, para fazerem a frente àquelas viagens citadas, R$ 159.220. A manutenção e a conservação desses veículos, R$ 60.800. Material odontológico, R$ 40.000, arredondando. Material de limpeza e higienização, R$ 10.815. Material hospitalar, que são os insumos, R$ 72.539. Serviço médico hospitalar, odontológico e laboratorial, esses são os serviços terceirizados. Aqui não está computado o pessoal próprio, né, os servidores municipais, não. Aqui são empresas contratadas, enfim. Totalizou R$ 127.034. Material de distribuição gratuita, que são fraldas geriátricas, produtos ortopédicos, equipamentos ortopédicos, próteses dentárias, entre outros, totalizou R$ 7.031.
Comunidade terapêutica para tratamento de dependentes químicos e dependentes de álcool, que no caso nós temos aqui uma parceria com a chamada Casa Ágape, totalizou R$ 4.480. Fica um pouquinho difícil de enxergar, mas nós temos aqui o quadro funcional da saúde. Então tem aqui o número da matrícula, o nome do funcionário, o cargo que ele ocupa, local de trabalho e a remuneração dele. Isso aqui, essas informações estão lá no portal da transparência. Se você quiser acessar, você vai lá www.canas.sp.gov.br, você desce até o final da página, tem lá um botão chamado Portal da Transparência, você vai clicar lá, vai abrir uma página com vários botões, você procura lá remuneração, clica lá e aí você vai ter acesso a todas essas informações aí. Agora nós vamos ao quadro de aplicação dos recursos da saúde, lembrando que é referente ao segundo quadrimestre. Aqui nós temos então esse quadro, ele é um resumo da aplicação dos recursos próprios. Quais são os recursos próprios? São aqueles que o município arrecada, ISS, IPTU, né, são os recursos municipais, chamados recursos próprios. São esses recursos que devem, 15% deles, obrigatoriamente, devem ser aplicados em saúde. Então essas receitas de impostos, as receitas próprias, ficou representado somando os próprios mais as transferências, que são aquelas que vêm do Estado e da União. No período, o acumulado foi de 16.756.634 reais com 13 centavos aqui nessa coluna, né? Então, qual deveria ser a aplicação mínima constitucional que a Constituição Federal obriga, que são aqueles 15% do recurso próprio? Então, a base é esse acumulado aqui, os 16 milhões e pouquinho. Qual seria esse valor? O município deveria ter arrecadado esse acumulado aqui, que eu não estou conseguindo, não está muito nítido para mim aqui, mas dá mais ou menos 1.500.000, né? Isso. Como que a gente analisa isso? Como a gente chega ao número que foi aplicado? É sempre a despesa liquidada. Por quê? A despesa liquidada significa que o bem ou o serviço contratado foi efetivamente entregue ao município, à prefeitura. Ou seja, a despesa de fato ocorreu. E aí a nota fiscal vem junto com esses produtos ou serviços e ela é liquidada no orçamento, na execução orçamentária lá. Então isso significa que quando a gente liquida uma despesa, a gente cria a obrigatoriedade de pagar essa despesa. Então, por isso que a gente considera a despesa liquidada, portanto a acumulada no período que a gente vem aqui embaixo, que é esse valor aqui de R$ 2.385.439,74. Esse valor representou da receita própria 14,24%. Só que esse valor aí é apenas ele é apenas do período, tá? Do segundo quadrimestre. Se for acumulado, seria 17,18%. E eu vou explicar daqui a pouquinho no próximo slide. Então, o total de despesas liquidadas na saúde, e aqui o objetivo é demonstrar não apenas os recursos próprios, mas também os recursos estaduais e federais, e o cômputo, né, a total, a somatória desses recursos. Então vamos lá. Os recursos próprios, que esse sim entra no cômputo da aplicação mínima obrigatória, aqueles de 15%, foi de R$ 2.385.439,74. Lembrando que isso é o acumulado, ou seja, de janeiro até agosto. E os recursos estaduais, que não entram no cômputo da aplicação mínima constitucional, ou seja, eles não entram para a apuração dos 15%, eles representaram R$ 1.127.209,44. E os federais,
que igualmente aos estaduais, não entram no cômputo da aplicação mínima constitucional, os 15%, representou R$ 690.639,70. A soma disso tudo, o total aplicado, R$ 4.203.288,88. Comparando esse valor ao total de despesas gerais do município, esse montante representa 17,36%. Agora, quais são as despesas com saúde que não são computadas para fins de apuração do percentual mínimo? Repito, os 15%. Então, o que a legislação nos diz sobre isso? As despesas com saúde não computadas para fins de apuração do percentual mínimo constam no artigo 4º da Lei Complementar 141 de 2012. E o que diz o artigo 4º? Não constituirão despesas com ações e serviços públicos de saúde para fins de apuração dos percentuais mínimos de que trata esta lei complementar, aquelas decorrentes de pagamento de aposentadorias e pensões, inclusive dos servidores da saúde, pessoal ativo da área da saúde quando em atividade alheia à referida área, ou seja, ele é da saúde, mas está trabalhando em área que não da saúde. Assistência à saúde que não atenda ao princípio do acesso universal, merenda escolar e outros programas de alimentação, ainda que executados em unidades do SUS, ressalvando-se o disposto no inciso 2º do artigo 3º. Também o saneamento básico, inclusive quanto às ações financiadas e mantidas com recursos provenientes de taxas, tarifas ou preços públicos instituídos para essa finalidade. Limpeza urbana e remoção de resíduos, ou seja, mesmo que essas ações, essas despesas impactem positivamente na saúde, elas não entram para esse cálculo, tá? Não são consideradas despesas com saúde. Preservação e correção do meio ambiente realizadas pelos órgãos de meio ambiente dos entes da federação ou por entidades não governamentais, ações de assistência social, obras de infraestrutura, ainda que realizadas para beneficiar direto ou indiretamente a rede de saúde e ações e serviços públicos de saúde custeados com recursos distintos dos específicos na base de cálculo definida nesta lei complementar ou vinculados a fundos específicos distintos daqueles da saúde. Quero abrir agora a participação dos presentes. Alguém que queira participar, quiser fazer a sua pergunta, sua sugestão, enfim, fica à vontade. Vereador Alceu Júnior. Boa noite a todos, mais uma vez. Gostaria de aproveitar e fazer aqui também algumas perguntas com relação à exposição. Primeiro, só, Manuel, confirmando, a aplicação foi 17 ou foi 14? 17 foi só no período, né? Acumulado foi 14 e pouquinho. Tá. Eu queria começar falando sobre a questão de medicamentos. A gente sabe da licitação que a prefeitura tem, né? Com relação à aquisição de medicamentos, da quantidade, isso foi até falado aqui na última audiência pública. Só que uma coisa que eu estou percebendo que está tendo bastante recorrência, a gente até comentou aqui numa sessão de Câmara, e eu acho que todos devem ter visto aí também nas redes sociais, que é a ausência de alguns munícipes reclamando daquela fita de diabetes, que vai pegar e não tem lá. Isso eu tenho visto com frequência, né? As pessoas que têm diabetes estão reclamando dessa questão da fita com diabetes. Então, especificamente nesse caso, né? Qual seria o problema da ausência dessa fita de diabetes, né, para as pessoas? Se é uma questão de logística,
Depois, se puder dar uma pontuada nisso daí. Não sei se são 4 questões aqui, não sei se quer responder uma por uma. E aproveitando, Vanessa, eu falei da diabetes, né? Mas também me falaram de alguns medicamentos básicos, como por exemplo losartana, que estaria também é, alguém no lá pegar e não tem. Então esses dois só que me falaram recentemente. Mas o mais preponderante que é a diabetes, porque muita gente tem falado da falta dessa fita de diabetes. Eu queria saber se está realmente ocorrendo e se tiver, qual que seria o motivo. Boa noite a todos. Respondendo a sua pergunta, em questão da fita de glicemia, a logística, a gente solicita num prazo de 30 a 45 dias, a gente solicita ao setor de compra, e nessa ocasião houve um atraso na entrega do fornecedor. Ela estava prevista para chegar na semana passada e ela chegou esta semana. Ela já está sendo distribuída na farmácia. Bom, só mais uma coisinha, questão da fita de glicemia. O programa de diabetes, o que ele diz? Ele é de fornecimento apenas de fita de glicemia para pacientes portadores de diabetes insulinos dependentes. O município de Canas, ele fornece para todo paciente que é diabético. Então, assim, é uma demanda gigantesca para o município. E, assim, o programa do SUS, ele só repassa para o município apenas o quantitativo de pacientes que são cadastrados pela ESF, portadores de insulinos dependentes. Então, pelo que eu entendi, a Secretaria de Saúde teria condições de informar quantos diabéticos tem no município? Sim. Perfeito. E em cima dessa questão do problema de logística, Vanessa, e aí eu já emendo uma outra questão que está vinculada a ela. A gente até comentou aqui na audiência passada, que aí inclusive foi até objeto de um requerimento que foi aprovado aqui nessa casa, que é a publicação da lista de medicamentos. A gente tinha conversado na última audiência pública e eu não localizei ela lá. Até fiz o requerimento, depois vai ser respondido, mas se puder dar um spoiler aí, se houve algum problema. Por que eu estou insistindo nessa questão da lista de medicamentos? Uma, porque é lei, né, que isso seja publicado, né? E essa publicação, ela vai trabalhar com estoque máximo e estoque mínimo, né, dentro da farmácia. O que pode ajudar também nessa questão eu sei que houve atraso do fornecedor, né? Talvez seja uma questão pontual, mas pode contribuir para que quando estiver realmente faltando, e aí quem vai controlar isso vai saber determinar qual que é o estoque mínimo necessário que pode ficar lá, levando em consideração o tempo que se gasta para poder fazer a aquisição, o fornecedor trazer com uma margem de segurança, justamente para poder prever também esses possíveis atrasos, né? Então essa lista de medicamentos eu acho que ela é fundamental. Aí eu queria saber se está tendo, se não está tendo. Em relação à lista de medicamentos, ela já encontra-se no site da prefeitura. Como o Emanuel mesmo disse, no site da prefeitura. Na transparência, lá ela já está bem fácil de achar, lista de medicamentos. E em questão também da logística, eu trabalho no município há 20 anos, então, assim, o município ele não tinha esse sistema de controle de farmácia, né, de insumos, de insumos odontológicos, de enfermagem, qualquer tipo de insumo. E foi implantado o sistema. Porém, a gente trabalha pelo menos com uma previsão de 30 a 60 dias, né, de antecedência para a gente solicitar o material. No caso dos medicamentos, como eu disse, não tinha esse controle, né, foi realizado a partir do ano passado, e esse ano a gente está terminando a nossa licitação, vamos iniciar uma nova licitação de medicação, porém, para o próximo ano, quem vai entrar na prefeitura, quem vai estar no cargo de secretário, os farmacêuticos que estarão trabalhando lá na farmácia, eles terão dados mais exatos do controle, né, desses insumos, porque nós fizemos uma licitação em cima de um possível quantitativo que achávamos que daria para o ano, né?
E conseguimos, pelo menos estamos conseguindo chegar até o final do ano. Agora, acontece que não existia esse controle, esse controle foi implantado recentemente, então para o próximo ano, para a próxima licitação, o quantitativo vai ser mais exato, melhorando a logística, né? Essa publicação do medicamento, você sabe quando que foi publicado? Tá recente, eu mandei recente para a empresa responsável para a publicação, hoje eu ainda conferi também, ela está lá. Perfeito. Não, é que quando eu fiz o requerimento, eu confesso que procurei, não achei. Por isso que eu fiz o requerimento lá Ela está bem fácil, ela pra- está na parte da transparência, o último item, lista de medicamentos. Ah, não, sim. É porque você falou que ela foi publicada agora recentemente, né? Recentemente, isso. Em cima da lista de medicamentos que a gente está conversando, existe uma lei também estadual que fala sobre, acredito eu que isso seja obrigatório do Estado, né? Até porque o CROSS, ele acho que é administrado pelo Estado. Fala sobre a obrigatoriedade do Estado publicar, né, no portal da transparência dele, na internet, a lista das pessoas que estão na fila de espera do CROSS. É claro que essa publicação ela não tem nome, ela tem lá o protocolo, tudo dentro lá do que determina a LGPD. Mas existe sim, até porque a pessoa que está na fila do CROSS, ela vai poder acompanhar qual que é, aonde que ela está na fila, se ela está evoluindo ou não. Isso é uma lei já no âmbito do Estado. Eu queria saber se a prefeitura tem como, no site dela, disponibilizar também esse link para que os munícipes de Campos possam acompanhar como é que está a questão da fila dele no CROSS. Então, em relação a essa lista da regulação CROSS, recentemente mesmo, né, eu e Lucélia faz parte da regulação, estávamos conversando com alguns municípios em relação a essa lei, e alguns municípios, aliás, vários municípios ainda não conseguiram implantar, né, essa listagem, justamente porque a própria DRS, né, Lucélia, está informando para os municípios que está dando bastante problema em relação a essa lei. E aí nós estamos solicitando um parecer do nosso jurídico para a gente estar, de fato, publicando essa listagem com mais segurança. Agora, em questão do paciente, se o paciente nos procurar na secretaria, a Lucélia, né, ela faz parte da regulação, ela conversa com o paciente e passa toda a informação necessária para o paciente. Não, é perfeito. Eu estou falando porque a gente acaba andando aí e algumas pessoas acabam pontuando para a gente, né? Como, por exemplo, um caso de uma paciente que ela fez um pedido, né? Foi encaminhado, tem um encaminhamento dela para cirurgia na parte do otorrino e ela fez esse pedido em janeiro, né? E até agora ainda não foi atendida. Agora, pelo que me consta, né? Ela está é a vez dela na fila do CROSS. Mas isso demora demais, sabe? Em termos de ser atendido lá na fila do CROSS. E, de repente, tendo essa transparência para o munícipe, talvez fique até melhor para ele, melhor para vocês também. Por quê? Porque, querendo ou não, a gente está falando assim de janeiro até agora, são setembro, mais de 8 meses. Mais de 8 meses desde que ela entregou lá o pedido, né, de cirurgia, aí ela vai entrar na fila do CROSS até chegar a vez dela. Pro munícipe, ele pode até passar a entender que há uma demora excessiva, né? E se ele vem acompanhando desde o início, ele deu protocolar, ele entra na fila do CROSS, ele vai acompanhando, né, a evolução dele. Talvez seria interessante pensar nisso daí, porque a gente está falando do espaço aí de quase mais de 8 meses, né? Sim, então, assim que tivermos um parecer, né, do jurídico, nós iremos resolver a situação dessa lei. E aproveitando a oportunidade, falando em CROSS, o que acontece? Não é Canas que está passando por essa necessidade de CROSS, são todos os municípios, né? Na verdade, assim, caiu a distribuição de vagas, né, para os municípios. Por exemplo, vou dar um exemplo. O Hospital Frei Galvão, né, que foi recentemente reaberto para CROSS, para a especialidade de urologia. Não são todos os CIDs contemplados para o paciente ser encaminhado para lá. De repente, é um paciente que está na fila CROSS com CID X e esse paciente
ele está em terceiro lugar, de repente, e o CID dele não é compatível para aquele agendamento, a gente tendo que pegar o próximo, ou o quinto, o sexto, o sétimo, que no caso é o paciente compatível com o CID, tá? Então, assim, é bem burocrático mesmo, e nós optamos em ter o parecer jurídico do município para a gente não errar em relação, porque uma vez publicado, nós seremos cobrados por isso. Não, beleza. É que nesse caso, nesse exemplo específico que eu dei, é que eu achei assim muito tempo, né, 8 meses, para que ela pudesse ser atendida. A gente está falando de uma criança de 5 anos, né, que tem um problema de otorrino lá. Sim, então, a CROSS, né, nós dependemos, nós, Canas, Lorena, Cachoeira, Piquete, Cruzeiro, nós dependemos da regulação do Estado. Porém, então, e assim, está caindo mesmo a distribuição de vaga. E o que acontece com isso também? Que né, toda apresentação de quadrimestre eu venho pedindo ajuda, né, de vocês, da população, para que assim que seja agendada uma consulta, né, para um especialista ou para um exame, que não faltem, porque isso gera perda para o município está perdendo vaga, e isso é importante para nós, porque está cada vez mais escasso a quantidade de vaga para especialista, né? Como também está escasso algumas especialidades, dessa forma, aumentando o tempo de espera. Perfeito. Avançando aqui, para eu concluir a minha questão aqui, também nós conversamos na última audiência pública sobre a questão da fono, né? Já foi até dado um spoiler aí, a questão do período eleitoral, de não conseguir fazer a contratação, até porque vocês tentaram, né? Pelo que a gente viu, e não houve inscrito, né? Aí a questão fica, né? Nesse caso aí, como o município tem uma demanda, né? E já emendo aqui uma pergunta para saber como é que está a situação dessas famílias, porque, salvo engano, na última audiência a gente até tinha comentado sobre aquela parceria que o município tem com a PAI, mas ficou aqui, parece que consignado, de que o atendimento seria só para crianças da rede. E aí as outras pessoas que não são da rede, elas não teriam acesso a esse atendimento da PAI. Então eu queria saber como é que está esse caso específico, já que nós não conseguimos ainda contratar a fono, né? E como é que está essas famílias, essas pessoas que têm autismo, TDAH, como que elas estão sendo atendidas, né? Como é que está essa situação, só para a gente poder entender um pouco e também dar resposta, né, a quem nos indaga sobre isso daí. Em relação à fono, né, como nós já dissemos, você mesmo acabou de falar, nós realizamos, né, processos seletivos e infelizmente não tivemos inscritos, né, não tivemos profissionais inscritos para a gente conseguir colocá-los no quadro e a gente dessa forma diminuir essa demanda de fonoaudiologia. No caso que foi conversado na outra prestação, algumas crianças foram, né, encaminhadas, estão recebendo o acompanhamento pela PAI. Outras crianças nós conseguimos inseri-las na rede Luci Montoro, né, que o município também ele recebe um percentual de vagas, né, mensais. Então, e os demais, assim, estamos ainda com uma fila, né, devido à falta desse profissional, mas à medida do possível estamos buscando, né, alternativa para que a gente consiga diminuir essa lista de espera de fonoaudiologia. Aí vai a mesma questão que eu comentei na outra audiência. Não seria possível fazer o outro convênio, termo de parceria ou colaboração, o fomento, não sei qual seria o adequado, com a APAI, especificamente sobre o laudo, né, o diagnóstico precoce dessas pessoas que estão precisando, né, porque muita gente que a gente encontrou, eles falaram o seguinte, passou na época até quando a Karina estava aqui, passou na fone, passou na psicólogo e eles suspeitaram que poderia ser autismo, TDAH, etc. E que precisava de um laudo, né, de um neuro. Nós não temos um neuro, né, já conversamos sobre isso na última audiência. Mas buscando alternativa seria, entendo eu, um convênio com a APAI específico para essas que não estão paradas lá com as crianças da rede. Por que eu digo isso? Porque em Lorena foi feito algo parecido com isso, né?
eu não lembro se é termo de colaboração, eu acho que é termo de colaboração, com a APAE especificamente no que diz respeito à questão do autismo, né? Era até um termo específico disso daí. Então a família ia lá e era atendida, né? Tinha lá todos os profissionais à disposição e era feito o laudo lá. Depois o município acompanhava em termos de medicamentos, né? Dependendo do grau do autismo, né? Que cada um necessitaria. Mas tinha pelo menos já o laudo com o especialista de que realmente é autismo, é TDAH e tudo mais. Então, de repente, seria. E aí seria algo que seria penso eu, uma solução, porque não teria vedação no ano eleitoral, porque a gente está falando de um termo de parceria, você não precisa contratar tudo mais. E aí atenderia essa demanda. Talvez seria uma solução para a gente poder dar uma acelerada, já que você comentou que há realmente uma demanda aqui nesse quesito, é uma alternativa para poder sair. Eu entendo a questão do período eleitoral, de ter tentado a Fono não conseguiu, né? Por conta do salário, enfim, as questões aí que foram pontuadas, mas de repente é uma alternativa para tentar regularizar essa questão. Ok, nós iremos buscar esse contato para, né, para futuro apoio, né, para o município de Canas. E também, assim, hoje a saúde ela conta, né, com o psiquiatra. E o nosso psiquiatra ele está também atendendo, né, o público infantil quanto o público adulto. Então, assim, algumas crianças que foram encaminhadas, né, para do setor de psicologia estão sendo avaliadas ainda pelo psiquiatra e de repente isso está sendo uma nova abordagem que também está ajudando na triagem, né, desses novos casos. E por fim, Vanessa, última questão. Eu também tenho conversado com algumas pessoas que faz, né, o tratamento de hemodiálise. E eu sei também perfeitamente como funciona, a Lorena também é assim, né? Em alguns casos, do aproveitamento do veículo, né, que vai levar determinadas pessoas, acaba levando várias pessoas. Só que não seria possível pensar num veículo próprio para esse tipo de paciente, uma vez que, até conversando com uma das pessoas que foram atendidas, e eles falaram que depois, né, da sessão de hemodiálise, ele sai muito debilitado de lá, né? Então, o organismo já sai debilitado. E aí, talvez, no meio de numa van com muita gente, pode até ser perigoso para ele. Estou falando eu como leigo, tá? Do que eles me falaram. Vocês são especialistas, pode depois pontuar sobre isso. Mas, e fora a questão também dele estar debilitado e o carro está vindo lá, exemplo lá, vindo lá de São Paulo, até chegar mais próximo onde ele está, ele terminou a sessão dele, sei lá, 5 horas, o carro vai lá, pegou ele 7 horas. 2 horas para quem está saudável não é tanta coisa, né? Mas para quem está debilitado é bastante complicado. De repente pensar, né? Sei lá, isso é uma ideia, eu estou fazendo essa questão aqui, de um veículo, né, que pudesse ficar meio que à disposição das pessoas que fazem hemodiálise para dar um pouco mais de amparo, né, para essas pessoas nesses dois sentidos, né? Não colocá-la junto com outras pessoas por conta estar debilitado e também para, estando debilitado, ele possa vir embora mais rápido também, né? Porque quem passa por isso, né, sempre diz que é realmente muito ruim. Em questão, né, dos pacientes que realizam hemodiálise, hoje nós temos pacientes em hemodiálise no município de Taubaté, Guará e Cruzeiro. Os pacientes, né, acredito que este relato de pacientes para você deve ter sido de pacientes de Taubaté. Acontece que, sempre que possível, a Secretaria de Saúde ela disponibiliza o veículo apenas para esses pacientes, né? Que os pacientes realizam 3 vezes na semana, normalmente com entrada em Taubaté, na clínica, por volta de 5h da manhã, saindo do município por volta de 4 horas da manhã. O que acontece é o seguinte, algumas vezes a demanda do município, a demanda de viagens, né, como o Emanuel explanou para nós, é grande. E aí, assim, para a gente poder atender a todos os pacientes, uma vez ou outra acaba que esse paciente ele é incluído num carro maior, uma Spin ou uma van com demais pacientes, mas pacientes que
tenham o horário de suas consultas ou exames próximo do horário que eles estarão dentro da clínica realizando o procedimento. À medida do possível, né, quando é possível, a gente coloca esse paciente separado, sim. Né, como nós temos casos de pacientes de crianças portadoras, né, de acompanhamento no Hospital do GAC, em São José dos Campos, né, que também tem uma saúde debilitada, e outros pacientes afins. Né. Então, assim, à medida do possível, a Secretaria de Saúde ela disponibiliza o veículo separado para esses pacientes, mas o dia que a demanda do município é grande, que tem São Paulo, Caraguá, viagens que não conseguimos, né, que são caminhos diferentes, infelizmente, a gente tem, para atender toda a população, a gente precisa colocar esse paciente junto num carro maior com outros pacientes. Então, pelo que eu entendi, isso é apenas uma eventualidade, Não é uma não uma rotina, regra. isso, exatamente. Não é uma rotina, é uma eventualidade, né? Que às vezes, dependendo da logística que você falou, né? Por De não ter. exemplo, tem amanhã, por exemplo, amanhã eu tenho Caraguá, eu tenho Campinas, eu tenho São Paulo, eu tenho Taubaté, São José, eu tenho um Taubaté no final da tarde e tem a demanda do município, que é uma demanda que só cresce. Né? É um paciente que ele precisa de um carro para o AME, que é um paciente mais debilitado. É um paciente que a gente precisa levá-lo até Lorena, ou até Guará, ou até Aparecida, ou Cruzeiro, que é uma viagem mais próxima. É esse motorista que dá esse suporte para a gente, serviço de secretaria. Então, assim, a demanda, eu venho até falando bastante isso para a Silvana, a demanda do município hoje é uma demanda grande. Né? Anos atrás, tínhamos Taubaté, São José, Guará. Hoje temos Lorena, Guará, Aparecida, Tremembé, Pinda, Taubaté, São José dos Campos, São Paulo, Campinas, Suzano, Bauru, entre outras cidades. E futuramente Cunha e futuramente Cruzeiro, né, no Hospital Regional. Então, assim, a demanda do município é uma demanda diferenciada de anos atrás, de meses atrás. Então, assim, essa é a problemática, né, e assim, a população cobra a saúde, a população ela quer o carro para ela, né, é direito da população usar o veículo para esses transportes. Então, assim, à medida do possível, a Secretaria de Saúde está se desdobrando para tentar atender a todos. Acredito nisso. Encerro deixando uma sugestão aqui para vocês, dentro desse quesito aí, se não seria importante pensar, né, sobre uma contratação, né, de serviço de empresas de transporte. Estou falando, eu sempre me refiro à cidade de Lorena, pelo fato de eu trabalhar lá, né? Lá os processos licitatórios então são variados, dá para a gente colocar como exemplo, né? Mas, por exemplo, lá tem uma licitação na saúde mesmo, inclusive, né? De carros para a saúde, não só carros no quesito de ambulância. Eu sei que a prefeitura tem um contrato aqui de ambulância, né? Ambulância simples, de simples remoção, e a outra mais complexa, né? Mas eu estou falando de uma contratação que em Lorena tem da empresa ceder até de veículo de passeio até doblô e até van, dentro desse dia, tudo para a área da saúde. De repente poderia pensar nisso daí, para poder pelo menos essas questões mais pontuais que a gente está citando da hemodiálise pudesse ser atendido por esta futura contratação. É uma ideia e deixei para vocês pensarem, tá bom? Bom, obrigado, Vanessa, obrigado a todos pela resposta. Estou, por enquanto, satisfeito. Obrigado. Alguém mais gostaria de participar? Vereador Lucimar. Aproveitando que a Vanessa já está no fôlego, só uma dúvida. Hoje vocês têm um controle mais ou menos de quantos pacientes que recebem essas fitas de diabetes?
Em questão de controle, agora, no imediato, Sim, eu não mais vou, ou não menos 50, conseguirei. 50 pacientes recebe? Muito mais. Mais? O triplo, Ah, até mais. e deixa eu falar outra coisa. Essa licitação que você disse que é feita no começo do ano, era para o ano inteiro? Toda a licitação ela tem validade por O ano 12 inteiro. meses. Então- Independente, é a data da publicação dela, da homologação, né, Manuel? E 12 meses a partir dessa data. Então para o ano que vem, quando for fazer uma nova licitação de medicamento para o município, Para o ano que vem, Sim. já vai ter uma licitação em andamento, que nós iremos sair com a licitação prontinha para o ano que vem. Nós iremos realizar a licitação em 2024, né? esse ano ainda vai. Esse ano ainda, que vai ter 12 meses de validade a partir da data que ela for homologada na internet. Então você já tem um número mais ou menos de quantas fitas que eles vão pedir para o ano inteiro. Sim, já existe esse planejamento. Então eu acho que vocês também sabem quantos pacientes recebem ao mês. Sim, Se é 100 pacientes no mês, vão ter que pedir 1.200 fitas de diabetes para o ano inteiro. sim. É assim? O cálculo é número de pacientes que fazem uso da fitinha, né, da fita de glicemia, do insumo, multiplicado por 12, né? Porque vamos fazer o cálculo mínimo de uma caixinha por mês, sendo que alguns pacientes eles têm um diferencial que utilizam, tem uma prescrição médica, tá? Que isso é um insumo, é caro, não dá para simplesmente chegar no posto de saúde e falar assim, eu quero 3 caixinhas de fitinha, não é assim Mas que geralmente usa funciona. 2. Normalmente, o ideal é entre 1 e 2 caixinhas, tá? Isso com prescrição médica. E aí, multiplica-se pela quantidade de 12 meses e nós temos esse valor que não vai ser exato, nós vamos colocar um valor a mais, por quê? Porque pode, no decorrer desses 12 meses, ter um contratempo e mais pessoas precisarem do lógico. insumo. Entendi. E por que falta, então, se já faz licitação para o ano inteiro? Já não tinha que vir todas as fitas para o ano inteiro? Porque, como eu disse, em questão, o município de Canas não tinha um controle dos insumos. Nós implantamos o controle. Então, ou seja, nós sofremos esse passo a passo para que as próximas licitações, né, que vai ser a próxima de medicação, a próxima de enfermagem, que entra um insumo que é a fita de glicemia, nós teremos um controle melhor e uma licitação mais exata, com valores mais exatos. Então, mas existe essa possibilidade dessa nova licitação, vocês comprar 1.500 fitas de diabetes, essas fitas já não teriam que já vir? Tudo de uma vez? Para vencer? Não, Jogar então e perder dinheiro? Não, e o prazo dela? O prazo dela é curto. Então, Ela precisa ser conservada no lugar adequado, ela tem data de validade curta. Então, isso é logística de saúde, no caso. Então, nós solicitamos a cada 2, a cada 3 meses o quantitativo dos pacientes cadastrados, vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes o mês que nós vamos solicitar. Tá. Então quer dizer que durante 30 dias você usa 150 fitas. Você pode pedir 500 fitas então para 3 meses. É um prazo curto, para não faltar. Aí daqui 2 meses já faz um novo pedido, porque até chegar 30, 45 dias... Posso, mas não significa que a empresa que ganhou a licitação, que ela tenha esse quantitativo de pronta entrega. Mas se ela entrou na licitação, ela tem que... Ok, porém ela tem dias para ela entregar isso. Ela pode entregar hoje para mim. Eu fiz uma compra de 200 caixinhas de fita de glicemia. Ela me entrega amanhã. Vanessa, eu não tenho as outras 300. Eu vou te entregar daqui 3, 4 dias. Ela está dentro do prazo que é vigente pela lei da licitação e pelo contrato. Porque E o contrato também, ele prevê a entrega fracionada. Porque faz tempo que a gente ouve falar que falta, a empresa não entrega, demora para entregar. Porque às vezes eu fico pensando que é o farmacêutico ali que não tem o controle e que espera acabar para avisar o responsável. Bem lembrado, vereador. Pedir, entendeu? Bem lembrado. Tem isso, entendeu? Vamos dizer o seguinte, eu sou secretária de saúde. Cada setor dentro da saúde, ela tem um responsável, né? O pessoal da enfermagem, nós temos... Comigo, 4 enfermeiras. Eu não estou nativa, nós temos 3 enfermeiras. Farmácia, nós temos 2 farmacêuticas no município. Então, ou seja, são serviços gerenciados por setor, né? E aí, assim, o serviço da Secretaria do Administrativo é passar adiante a solicitação de cada setor interno da Secretaria. É isso que eu sempre
falei e falo. O próximo administrador aí tem que ter um olho na cidade e um olho dentro da saúde. Sabe por quê? Você é secretário, você está lá, você não está sabendo o que está acontecendo ali. Então, você tinha que ter uma pessoa sua ali para ir lá na farmácia e saber como é que está a relação de medicamentos, o que está faltando, o que dá para mais tempo, porque tem que passar isso aí, para não deixar faltar. Porque aí ele espera acabar para pedir até chegar. É onde falta, entendeu? É isso que não pode acontecer. Isso a gente escuta há muito tempo falar, há muito tempo, muito tempo. Eu falo que se um dia eu for prefeito de cidade, eu vou ter uma pessoa ali para passar para mim o que acontece. Porque senão não tenha adianta. dúvida Você que o fica dia que sentada você lá e a for prefeito, farmacêutica você deixa vai ter acabar essa pessoa. deixa acabar o medicamento, e aí quem sofre é a população. Entendeu? É mais ou menos isso aí. Bom, essa era a dúvida. E a outra coisa que eu queria perguntar é: em Cunha atende o que? Qual a especialidade que atende em Cunha? Então mas agora tem aqui. Bem lembrado que foi uma parceria de secretários de saúde, tá? Porque não foi via cross. Não, assim. Foi amigável, essas vagas não Zé. Entendi. A última pergunta. Há possibilidade fazer um contrato emergencial de uma fono para atender uma vez por semana as crianças, as pessoas que precisam de fono? A saúde pode fazer isso? Tem condições de fazer isso? Tem dinheiro para fazer isso? O jurídico tem como dar um aval referente a isso? Tem alguma lei que impede, que não pode? Tipo assim, ó. Não. Tipo assim, ó. Eu quero contratar uma fono para vir todo sábado atender 10 consultas e pagar pelo município. Conversar com ela, fazer um preço de uma consulta amigável para as duas partes, para ir atendendo, para não ficar essa demanda atrasada que está, entendeu? Até resolver isso aí, até ter um concurso, até o próximo prefeito poder contratar, enfim. Há essa possibilidade da saúde estar bancando isso aí? Tem dinheiro para isso? Essas verbas federal e estadual que veio, pode usar para isso? Temos dinheiro. Uma coisa que eu nunca fiz todos esses anos foi falar não. Você falou uma coisa muito certa, muitas vezes o funcionário, infelizmente, falhou. E a falha é uma coisa, eu falo que é humano. Mas aquela persistência, eu não vou pôr nome nisso, porque nós somos humanos e o ser humano é complicado. É aquela coisa assim, você vai lá na sala que eu vou dar aula e vai falar assim para mim, você está dando aula? Eu vou chegar em você, Lucimar, que é vereador, e vou perguntar para você, você está executando exatamente o que um vereador faz? Eu posso chegar na farmacêutica e falar assim, olha, você está fazendo sua obrigação porque eu não fiz faculdade no lugar dela. Certo? Você não pode chegar numa enfermeira padrão e perguntar para ela assim, por que está faltando gase? Se eu, prefeita de Canas, não falei não para ninguém, eu sou um ser humano que eu gasto, adoro gastar com coerência e com qualidade. Então, nunca falei não, a não ser quando eu vi, eu acho que foi uma vez, vai comprar uma longarina para não sei o quê. Aí eu brincando, falei, depois você vai pôr na onde? Porque era para usar só em determinado local. Eu falei, compre solto, que a gente empilhe depois. Então, eu não disse não. Então, se a pessoa errou, está na hora do funcionário avaliar um pouquinho, onde ele pode melhorar, porque o salário dele não atrasa, que é feito tudo direitinho, e cada um tem sua parte. Não, mas esse que eu falei referente à farmacêutica, tem que ter alguém na saúde que possa. Ela tem que escutar alguém. Mas só ela é só farmacêutica, ela vai fazer o que ela quer, ela acabar tudo. Ela é cobrada. Entendeu? Ela não Teve pode, uma vez... Senão não adianta. Senão não adianta ter secretário, diretor lá não, dentro, tem. gerente de saúde, não adianta. Eu vou brincar. Eu cheguei para uma que não está lá mais, então não é nenhuma nem outra que está lá, que a farmácia não funcionava. Então eu cheguei lá, ela não me conhecia, ela era uma pessoa de fora. Aí, por coincidência, tinha uma pessoa bem humilde, uma pessoa até aqui da cidade, que bebe, aquela coisa assim. Eu falei bem baixinho para ela, olha, seja para mim, seja para ele, ou seja para ele, a gente tem que ser igual para todos.
Então, você escute, faça certinho. As pessoas aqui são todas iguais. Você tem que tratar da mesma maneira, tá? Então, eu acho que se cada um fizer bem aquilo que tem que fazer, os erros vão acontecer, porque errar é humano. Não, Certo? Agora, a fitinha. Vou puxar na sua fitinha. santo é só Deus, mas Se até este ano nós pegamos muitas ideias do Alceu, a sua ideia a gente vai questionar o jurídico por escrito. Se você não sabe, porque até lá não sabia quanto se usava até pôr o sistema, quantas pessoas fazem uso da fita se não são só os diabéticos? É difícil. não, eu estou usando a fita diabética. Agora, outras coisas. às vezes está faltando porque a pessoa não quer uma caixinha, ela quer 2, quer 3, quer 4, o quanto o médico pedir. E o Não tem médico. que querer, tem que ver o que ela usa no mês, velho. Então, mas se o até. médico prescrever 3, é porque, de certo, ela vai usar 3. Mas é o médico, se ela Mas usa ela é 2 por mês... pré-diabética. tem que ser 2, Se você for levar ao pé da letra, nem direito ela teria. Mas eu não tirei o direito de ninguém. Eu dividi. Quando eu escutei uma vez de uma munícipe, olha, minha não sei o quê, glicemia está 500 e pouco. Eu falei, gente, aí eu fui ver. As fitinhas estavam na enfermagem. Aí eu falei para a Vanessa, farmácia, estoque, atestar, receita. No começo as pessoas estranhavam, mas eu expliquei da seguinte maneira, receita por quê? Porque eu quero dar o remédio para o munícipe de Canas. Eu não quero dar remédio para o município de Lorena, de Cachoeira, de não sei o quê. Canas é um município muito pequeno. Quem tem que bancar a gente é Lorena. É ao contrário, né? Vamos lá em Lorena pegar remédio, acordou? Mas Canas, teve um dia que parou uma van de cruzeiro lá, desceu todo mundo com a receitinha bonitinha, foi pegar remédio. E vieram me contar. Certo? Eu falei, não, de jeito nenhum. Então, tem os munícipes, até meu nome está lá, tem os munícipes todos cadastrados, todos com receita, e depois a gente foi soltando um pouco, um remédio de gripe. Inclusive, quando informatizou, né, Silvana, foi assim uma dificuldade, porque tudo que a gente vai trazer de novidade e ajustar traz um pouco de... Né, as pessoas acham dificultoso isso. E assim, hoje não tem mais reclamação, porque... Eles já chegam com a receita. Eles já sabem, chegam com a receita. Se é uma receita vencida, que não seja remédio controlado, né, as farmacêuticas elas conseguem liberar por uma semana, 15 dias, um mês, até que o paciente ele passe em consulta médica, né, que ele seja assistido, porque não pode ter a descontinuidade do uso da medicação, né, porque é remédio de pressão, então remédio de controle, ou seja, parou de tomar, a pressão vai descontrolar. Então, assim, foi difícil, né? Foi difícil a implantação, o processo, né, que nós passamos foi trabalhoso, mas está dando certo, porque agora a população já chega com a receitinha, já chega com o documento e aguarda a sua vez ali na janelinha da farmácia para ser atendido. Cartão SUS de Canas e o remédio vai para o nome do paciente. Deixa eu terminar. Então. Certo? E, ó, a listagem vai, e eu sou a favor de colocar o CROSS também. Isso mostra idoneidade. Então, depois que vier a resposta, a gente vai colocar. Deixa eu terminar, então, para finalizar. Então, em relação a isso aqui da farmácia que eu citei aí, eu acho que tinha que ter alguém na saúde ali para... Não é só ali, não. Em todas as áreas. Saber como que está o andamento. Assim como é na prefeitura. O próximo prefeito, Gustavo ou Luxemburgo, que estiver lá, e se eu estiver aqui na Câmara, eu vou sempre cobrar isso aí, porque eu sempre cobrei isso. Você tem que ter um olho. Estou lá no gabinete resolvendo as coisas, outras com o secretariado, porque é muita burocracia. O prefeito não tem condições mesmo de estar andando na cidade, não tem. Mas tem que ter alguém. Lá na Rua Freire, tem um entulho lá que faz tempo que está lá. Tipo assim, aí esse olho, ó, lá na Rua Freire está assim, lá em Caninhas está assim, no Alto do Cruzeiro está assim, lá no São Judas Tadeu está assim. Então, eu quero que limpe, eu quero que dá um jeito. Quando que vai limpar? Então, é assim, aí você me traz a resposta quando estiver pronto. Sem muita demora, entendeu? Tem que ser assim, mais ou menos. E nas secretarias, como que está lá com o Estado da Educação? Como é que está? O que está acontecendo? Está tudo certo? O que está pendente? O que precisa resolver? Uma pessoa para isso. Esse é o meu ponto de vista, que se um dia eu for prefeito, eu vou ter uma pessoa assim, para passar para mim o que está acontecendo. Bom, outra coisa que eu quero
Silvana citou uma coisa certa. Falta muito. Alguns funcionários deixam a desejar na área da saúde. Talvez até para prejudicar a própria Silvana mesmo. O próprio prefeito, o administrador. Isso em toda a administração. Tem um senhor que, foi umas 3, 4 vezes lá pedindo para as meninas lá. Nem vou citar nome. O meu exame chegou, meu exame de sangue chegou. Meu exame chegou. Não chegou, não está no sistema, não foi liberado. Aí eu tive lá, tentei conversar aqui, conversei ali, o exame apareceu. Ué, como que esse senhor foi 3, 4 vezes e não conseguiu o exame? Como? Falta. Vereador, como você disse, né? Falta de ter amor naquilo que faz. Amor no seu serviço. É o que eu falo. A política é a arte de poder ajudar o próximo. Quem não tem coração para poder fazer alguma coisa pelo semelhante, pelo próximo, nem entra na política. Se não for para ajudar o prefeito a administrar a cidade, se não for para ajudar a aprovar projetos bons para a cidade, para ajudar a população, principalmente os mais carentes, então não entra na política. Assim como eu tenho amor no que eu faço, que é trabalhar com reciclagem, os funcionários tinham que ter amor naquilo que ele faz. Entendeu? Então, faltou isso aí, porque esse senhor falou para mim, eu fui 3 vezes lá, 3 sexta-feira, e aí, do nada, eu consegui o resultado do exame. Como que explica isso? Entendeu? Então, é falta de amor, falta de dedicação naquilo que faz. Não está satisfeito? Pede conta e vai embora. Eu trabalhei lá em São José dos Campos, no Ayrton, 5 vezes. Eu não estava satisfeito com o serviço, eu saí. Aí eu voltei. Posso trabalhar de novo? Pode, porque eu fui um bom funcionário. Entendeu? Se a gente não está satisfeito naquilo que a gente exerce, então pede conta e vai embora. Mas, trata a pessoa decente, com amor, com carinho, dedicação. Aqui a gente está como passagem. Amanhã nem sabemos se estamos mais aqui. Entendeu? Então eu fiquei bem aborrecido em relação a isso, porque é um senhor de 67 anos de idade. Tem que estar indo lá no posto de saúde, puxar um exame, e falta de... Entendeu? Então eu fico bravo. O pessoal na saúde, ninguém vota no Silmar Amaral. Não vota mesmo, por quê? Por causa disso. Porque eu sou crítico. Lá na saúde, de 24 anos de vereador que eu tive, eu só tive um voto de um funcionário. Mas também não peço voto para nenhum funcionário. Por quê? Por causa disso. Porque a gente vai falar a verdade, falar a realidade, aí eles não gostam, acham que a gente está... Entendeu? E isso não é oposição, não. E o que eu estou fazendo aqui não é oposição, não. Isso aqui é ajudar. Sabe por quê? O meu melhor inimigo, sabe quem que é? Aquele que aponta os meus erros. Porque eu tenho chance de eu corrigir aquilo que eu estou fazendo de errado. Entendeu? Eu sempre aprendi isso. Gustavo, você tem inimigo? Você não tem. Se alguém apontar uma coisa que está fazendo errado, é para eu abrir o olho, para poder fazer o certo. Entendeu? Esse é o meu pensamento. Então, finalizando as minhas palavras, tirei minhas dúvidas hoje aí, graças a Deus. Quero agradecer a atenção de vocês aí. E é assim mesmo, eu sou assim mesmo, entendeu? Eu não tenho raiva de ninguém. Fica tranquilo também, assim, eu não tenho mágoa de ninguém, raiva de ninguém. Todos que vieram na saúde quiserem conversar comigo, eu vou conversar, eu quero saber isso aqui, entendeu? Eu não guardo raiva de ninguém. Ninguém. Não tenho mágoa nenhuma, entendeu? Deus me permitindo continuar até o final desse ano no meu cargo, vereador. Se você precisar conversar, minha porta está aberta. Se algum paciente procurar com alguma dificuldade, pode pedir para me procurar, porque eu tenho amor à minha profissão. Então, né? E eu faço com prazer, eu faço com carinho, e eu estou todos os dias dentro da Secretaria de Saúde, das 8h30 da manhã até 5, 6, 7, ou até o horário que for necessário. Já vi que você tem um gabarito bem. Então, para finalizar, se precisar de mim, eu estou aqui. Estou aqui e às vezes eu gosto de ir direto na pessoa que vai resolver, porque a gente escuta muito diz-me diz. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, entendeu? Então a gente tem que saber realmente com a pessoa certa. Você não gosta de ficar passando, repassando, às vezes coisa que nem aconteceu, a gente vai e passa adiante, está passando uma mentira, alguma coisa que saiu do eixo ali, mas que não é a realidade. Então eu vou procurar direto no ponto. É ela que resolve, então é ela que resolve. Então eu vou com ela. Não vou em outra pessoa, entendeu? É mais ou menos assim que eu vou mudar o meu estilo de trabalho. Obrigado. Alguém mais gostaria de participar? Vereador Hernani Nando. Boa noite a todos, boa noite, prefeito, boa noite, pessoal de saúde, boa noite ao seu público, Gustavo.
Vanessa, a gente foi cobrado muito, acho que todos os vereadores, sobre o sangue, exame de sangue, né? Que não estava tendo no município. Parece que disse que a empresa, parece que entrou em reforma ao laboratório. E eu queria saber com você se o laboratório não entrou em contato com você bem antes, para poder, como disse, contratar-se outra empresa, né? Eu acho que é impossível que a empresa não fez isso para o município, né? Porque se todo dia, acho que é 3 dias na semana? A nossa coleta de sangue ela é realizada 3 vezes na semana, porém Isso. sendo 2 laboratórios. A coleta de terça-feira, os exames são encaminhados para o laboratório, né, do Centro de Saúde de Lorena. Essa coleta não teve paralisação, tá? Essa coleta são de pacientes de pré-operatório, de pacientes de gestantes, né, que necessita dos exames, os resultados mais rápido, né, para alguma eventualidade. O que aconteceu? E o segundo laboratório, né, que tem a demanda de rotina do município, aconteceu durante a 3ª semana de agosto, né, um problema técnico no laboratório. Fui avisada na véspera da coleta de sangue, né, fui avisada, a coleta é de quarta e sexta, fui avisada na terça-feira no período da tarde. Porém, nesse percurso, nós tivemos o contrato, né, dos nossos exames de laboratório vencido, e aí começou-se a solicitação, a cobrança das empresas que a Secretaria já havia feito contato, né, e não nos enviaram em prazos, dificultando, travando o nosso serviço, porque o município hoje tem uma demanda extensa, né, de oferta de exames laboratoriais, e com isso gerou essa paralisação desses exames, né. Nós precisamos, pela lei nova da licitação, de pelo menos 4 orçamentos, né, de empresas diferentes, e sendo que, por exemplo, tá, não é o valor exato, vou dar um exemplo, que seja ofertado pela Secretaria 300 tipos de exames de laboratório diferentes. Então, todos os orçamentos, eles têm que ter todos esses exames, o orçamento, para a gente poder, então, dar continuidade, né, para essa licitação. E, para nossa satisfação, nós conseguimos concluir, e será amanhã, né, no período da manhã, nossa licitação, já normalizando na próxima semana o agendamento já dos exames de laboratório. Se Deus quiser, já deu. Mas é uma empresa que não tem compromisso com a população, né? Porque dizer hoje, ligo para a saúde e falo que amanhã não vai ter mais coleta de sangue. Então, acho que fica, né, um negócio estranho, né? Porque eu achava que deveria ser pelo menos uns 3 meses antes, se eu vou entrar em reforma, né? Eu acho que tinha que ser uns 3 meses antes avisar a saúde, né? Mas O vereador, foi um problema técnico, tá? Essa fala de reforma, não vou entrar em detalhes, porque, na verdade, eu não tenho conhecimento disso. Porém, desculpa que eu vou falar, mas até papagaio fala. Então, assim, estão falando coisas que, de fato, não são verdadeiras. Então, assim, houve sim uma falha, um problema técnico, tá, interno de laboratório. A secretaria, o laboratório foi honroso, ele nos avisou, tudo bem, em cima da hora, porém, deu tempo de avisar todos os pacientes, não teve prejuízo com esses pacientes, e são exames de rotina, tá? Exames, assim, que a Secretaria de Saúde ofertou em livre demanda, todos esses anos. Então, assim, sendo que os pacientes, não são exames urgentes, certo? Os exames urgentes, pré-operatórios, gestantes, foi dado continuidade na coleta para o laboratório de Lorena. tá bom. E a outra também que já o senhor falou muito aí sobre a fitinha, né? Já foi resolvido. Então, né, já é uma coisa resolvida no município. O Simar também falou muito sobre isso, que eu ia falar. E também vejo uma coisa que eu vi hoje ali.
sobre a o combustível lá. Esses veículos são só da saúde, esse custo, ou só do... Esse é o mês? Esse valor é o mês. Esse valor é apenas da frota da Secretaria de Saúde, para todas as viagens. Isso aí, né? mas é um mês. Não, quadrimestre, 4 meses, isso. Ah, tá. É isso que eu tô vendo ali, ué. Ué, deu até, olha, a gente olhar lá, você vê lá o valor lá, ué. Porque quando era 80 mil a turma gritava, né? Né, senhor? Lembra da legislatura? A turma falava, 80 mil reais, não sei o que, ué. Ao mês. Então é isso que eu queria saber. Também que eu olhei ali. E também eu queria saber com você, se você pode dar você trouxe uma planilha pra gente, se podia imprimir pra gente. A apresentação? Isso. Eu deixo aqui para vocês, Tá. tá? Para todos Deixo os vereadores que disponível para quiserem. vocês. Mas é sobre essa dúvida que eu queria tirar, era isso aí, né? Sobre o negócio do exame lá, negócio. Era sobre a fitinha, mas já foi resolvido, né? Que a população está cobrando bastante. Então, mas é sobre isso, tá bom? Uma boa noite a todos aí, obrigado. Mais alguém gostaria de participar? Ao seu. Eu sou fã da saúde, prefeita. Medicamentos que não são ofertados pelo SUS. E não estou falando de medicamento de alto custo, não. Medicamentos que não são ofertados pelo SUS e não são de alto custo. No caso, o munícipe precisando e for realmente constatado que ele não tem condições de comprar. Vamos pensar num paciente, num munícipe que toma muitos medicamentos. Então a quantidade é enorme. É possível, de forma administrativa, conseguir esse medicamento para ele ou tem que ser via judicial? Na verdade, hoje o município de Canas ele não tem, né, a saúde não tem nenhum processo, né, via judicial, graças a Deus. Então isso significa que nós estamos conseguindo assim conversar, assistir a cada paciente que nos procura trazendo essas dificuldades, tá? Medicamentos não ofertados pelo SUS, no caso, né, que você citou. Nós temos a farmácia do nosso município, ela é uma farmácia bem ampla, né? Hoje nós temos medicamentos que em outros municípios, eu falo isso porque eu gosto de conversar com os outros secretários de saúde. Até essa semana eu tive com o secretário de Potim, né, o Leandro, ficamos lá na secretaria conversando as nossas dificuldades diárias, que são iguais em todos os municípios. Porém, o que acontece? A maioria dos municípios, eles não conseguem dar essa assistência para o paciente sem uma ordem judicial. O município de Canas, até hoje, a gente vem conseguindo, à medida do possível, atender essa demanda, né, dos pacientes que me procuram na secretaria. À medida do possível, a gente vem conseguindo atender essa demanda, sim. Positivo. E como sugestão também, Vanessa, eu vi a lista de medicamentos que vocês publicaram, acho que seria interessante colocar a data da atualização na lista, porque não dá para saber... Sim, é verdade. Até porque ela quando 15... foi feita, ela foi com essa falha de sem a data. Porém, nós vamos fazer essa atualização a cada 15 dias, né, que é o que é preconizado pela lei. Perfeito. Obrigado, tá? Por nada. Alguém mais gostaria de participar? Vereador Edson Nenê. Boa noite a todos, boa noite prefeita, a todos os vereadores, a todos que nos ouvem pelas redes sociais. Só para incrementar a secretária aí da Saúde, em questão dos exames de sangue que foi relatado aqui. Essas pessoas que foram ao médico e têm o seu exame de sangue lá,
para onde que essas pessoas estão sendo encaminhadas para estar fazendo esse tipo de exame? Boa noite, vereador. Essas pacientes não estão sendo caminhadas, tá? Até assim, eu acho que é válido eu passar aqui que, infelizmente, né, hoje em dia, as redes sociais é uma contaminação, né? E aí a gente vê umas publicações assim que deixa a gente, como profissional técnico, bem chateado, porque o município não tem isso, o município não está fazendo isso, o município é assim, o funcionário é assim, a secretária é assim, a prefeita é assim, e assim, não existe o abraço da causa, né? Nós não encaminhamos paciente para outros municípios, por quê? Porque Canas tem dificuldade de assistir, os outros municípios também passam por essa dificuldade. Não é justo Canas ter passado por um processo, né, de licitação, que foi um pouco mais demorado, e Canas sobrecarregar o município de Lorena. Tá? Essa coleta de Lorena de terça-feira não foi agora que foi implantado. Isso já tem, né, a Anália trabalha com a gente na saúde, sabe da situação, que não é de hoje, já é um acordo, isso é um acordo, né, uma parceria com o município de Lorena de anos. Então, assim, nós não podemos encaminhar esse paciente para outra demanda. Embora, por que eu estou falando isso? Embora, né, Canas tem a porta aberta nesse laboratório. Então, assim, eu sei de pacientes que, por meios próprios, pegou o seu encaminhamento e procurou, bateu na porta do laboratório de Lorena e foi atendido. Tá? Então, assim, Canas não encaminha paciente para outros municípios que não seja regulado, que não esteja tudo correto, porque traz o prejuízo financeiro para outro município. Entendi, Vanessa. Eu só estou, tipo assim, para me entender um pouquinho melhor. As pessoas que foram ao médico têm seu exame de sangue lá para fazer. Ainda estamos com problema do laboratório. Não temos o laboratório ainda. Tem alguma coisa encaminhado para ter uma nova licitação aí, vocês estão falando, certo? Certo. Essas pessoas que têm o exame para fazer. Nem todos têm condições de pagar aquele exame para fazer, certo? É nisso que eu quero saber, porque gera muita dúvida do paciente que foi lá e o médico encaminhou para ele lá vários tipos de exame de sangue lá, e ele não consegue fazer. E isso gera o quê? Bastante cobrança em cima dos vereadores na rua, né? Porque a gente está na rua no dia a dia. Isso que eu quero saber. E quanto tempo essa prescrição médica ali, ela é válida, né? Porque se a pessoa pegou o exame de sangue hoje, certo? Ela tem esse problema aí do laboratório, coisa e tal. Ela fica com o exame lá na mão 2, 3, 4 semanas. Esse pedido do médico, ele pode ser alterado no dia a dia da saúde do paciente. É isso que eu quero saber. Em relação, eu vou começar por essa última fala sua. Em relação ao vencimento, à mudança da necessidade do exame, o paciente não necessariamente ele vai chegar na unidade com o pedido hoje e vai agendar para essa semana. Então, assim, de qualquer forma, ele vai esperar um pouquinho, certo? Ou seja, um exame, isso é chamado de exame de rotina. Então, o exame de rotina é um check-up. Eu acho assim, eu como enfermeira, eu acho que nós, seres humanos, nós temos a obrigação de prevenir a doença. Então, ou seja, são exames preventivos, né? Exames que a gente, com o pedido na mão, você tem até 1 ano para você estar realizando, diferente de um exame de urgência. Exame de urgência significa o quê? O paciente precisa rapidez no exame, tá? Rapidez na coleta e rapidez na entrega do resultado, porque isso deve estar ou comprometendo um fechamento de diagnóstico ou até mesmo a continuidade de um processo cirúrgico, algo assim. Em relação, amanhã, com a graça de Deus, né, que a nossa fé é grande, vai acontecer a nossa licitação do laboratório, né, no período da manhã, e acredito que, mais tardar, semana que vem, já estaremos tendo condições de abrir novamente a agenda e receber esses pacientes. O que o paciente precisa fazer? Assim, amanhã é sexta, não adianta o paciente nos procurar na segunda-feira querendo agendar o exame. A gente ainda não vai ter agenda aberta, por quê? Porque tem os trâmites para homologar a licitação.
Então, o que acontece? No meio da semana que vem, ou mais para o finalzinho da semana que vem, o paciente pode procurar a recepção da unidade e pedir essa informação. Já vai com o pedido na mão. Caso a gente já tenha agenda aberta, já vai ser agendado para o paciente e problema resolvido. Ok, tudo bem. Outra pergunta que eu queria fazer, só para incrementar também, né, como o outro vereador disse, né, a falta das fitinhas, falta de outros medicamentos, né? Por exemplo, você, secretária da Saúde, você não pode diretamente estar cobrando a pessoa, como a prefeita mesmo disse, não pode estar cobrando o profissional lá no dia a dia. Mas, por exemplo, dentro de uma empresa privada, a gente tem a responsabilidade da gente e é cobrado, né? Se você estiver fazendo errado, você pode ser demitido, coisa e tal. Dentro da saúde, dentro do cargo público, o que pode ser feito para esse funcionário errar o menos possível? Porque quando eu penso comigo assim, meu ponto de vista também, a gente tem a secretária da saúde, certo? O profissional está lá, foi colocado lá, ele é concursado, coisa e tal. Só que, tipo assim, é um erro muito grave, que alguém tem que acompanhar isso. Como o vereador Lucimar falou, teria que ter uma pessoa ali, tal. Eu acredito que nem precisaria. Eu acho que no dia a dia, aquela pessoa ela tem que ter responsabilidade dentro do trabalho dela e não deixar faltar. Se a fita vai dar até novembro, por que já não comprou antes? Não é verdade? Então, eu acredito que deveria ter uma punição, sim, porque cada um tem que ter sua responsabilidade. Vamos lá, punição, né? Uma palavra feia, pesada. Punição, pode dizer, difícil para a gente, né, que eu também sou servidora pública, né? Graças a Deus, nesses 20 anos em Canas, né, meu único serviço, espero que continue até o final. É difícil para a gente, como funcionário público, ser punido e punir alguém, né? Porque o ser humano é falho. Processo administrativo. Né? Agora, ok, processo administrativo, só que assim, tem toda uma logística, né? Vamos lá, farmácia. O farmacêutico, ele é responsável pela logística da farmácia, ele é responsável pelo planejamento da farmácia, ele é responsável pela a solicitação, pela quantidade, né, pelo estoque, pelo armazenamento, ou seja, controle de qualidade. No entanto, que quando os municípios, né, que isso existe, nós recebemos o fiscal na farmácia. E quem é responsável na ficha de notificação, o responsável é o farmacêutico, não é o secretário de saúde. Então, assim, hoje mesmo eu tive uma conversa, né, com as meninas, né, o nosso quadro são 2 meninas, eu tive uma conversa com elas, expliquei, conversei. Eu acho assim, o vereador, eu acho que a punição é a última instância. Eu acho que o ser humano ele tem que ser mais humano, né, como foi falado aqui. Então, assim, tem que ver a logística, né? O porquê que faltou a medicação, se é falha interna, ou se é uma falha de empresa, ou se é uma falha de contrato. Então, assim, pode ter certeza, até o final, né, desse ano, se eu continuar lá na secretaria, eu vou estar mais de perto, né? Como eu nunca, na verdade, deixei de estar perto. O problema é que, assim, como, né, o Lucemar disse, funcionários e funcionários, né? E eu fico aborrecida quando fala a saúde está com problema. Não é a saúde que está com problema, a saúde de Canas não está ruim. O que é ruim são pessoas que estão em lugares errados e não têm disponibilidade de ser um ser humano melhor. Nós passamos por uma pandemia. Eu, enfermeira, esperava que o ser humano fosse abrir o coração, que fosse ter mais humanidade. Pelo contrário, o ser humano está mais duro. O ser humano está mentiroso, o ser humano ele está largado, ele está, não sei, está machucado de repente. Então, assim, pode ter certeza que o meu trabalho eu vou continuar. Punição, eu acho que é o último momento, porque assim é duro, né? Um funcionário que de repente ele não tem o 100% de culpa, ele ser punido por isso. Então, assim, eu vou continuar acompanhando até final desse ano. Só para deixar bem claro, Vanessa, punição, eu coloquei punição, mas tem várias maneiras de você punir. Você pode cobrar, né?
sem dar uma justa causa, sem fazer isso, é diferente. Sim, é entendeu? uma conversa, um bom diálogo, né? Sim, Você sim. cobrando Até funcionário por- direto até é por- uma punição sim, leve. até Só que não porque- precisa, né, de um PA, nada disso, porque isso Até porque, é doloroso. Vanessa, eu vejo assim, essa repercussão desse mau trabalho, ele repercute bastante nas costas do prefeito, da prefeita, de quem está ali na atualidade e em cima dos vereadores também. Concordo. Entendeu? Então é uma coisa que deveria funcionar. Espero que a próxima gestão possa corrigir, né? E que as pessoas que estão ali colocadas naquele setor façam funcionar. E outra coisa que eu quero falar também, Vanessa, por exemplo, remédio, por exemplo. A pessoa vai lá comprar. Gostaria de saber se passa por você isso aí. A pessoa vai lá comprar, não, esqueci. Vai lá buscar o remédio, por exemplo. Aí a pessoa ali na farmácia fala, olha na receita, esse medicamento não tem. Ou esse medicamento tem, e fala para o paciente vir buscar depois. O meu já ocorreu 2 vezes Já aconteceu comigo. com você, eu tenho esse 2 vezes conhecimento. comigo, vem buscar depois. E não está ali na prateleira, mas tem lá no estoque. E isso passa por você, porque isso aí também seria um erro bem Não, bem não grave. é um erro não, vereador, porque é o seguinte, Eu acho que é assim. a demanda da saúde não é brincadeira. É um erro, tá? sim. Ou seja, vou dar exemplo. Ontem eu saí dessa Secretaria de Saúde tarde da noite, tá? Um exemplo. Ou seja, compromisso, tá? Erro. O que seria um erro? O que está de erro Uma na falha. saúde? Farmácia? Ou seja, os profissionais estão lá se dedicando, os profissionais estão lá cumprindo a obrigação deles. Então, assim, falhas, todo mundo tem, tá? Agora, assim, eu tenho por exemplo, psiquiatra, uma agenda grande, né? Remédio controlado, não é só dar baixa na receita, você tem que preencher os dados do paciente, a farmácia fica lotada. O que acontece? Não custa, porque acaba, não dá tempo de abastecer no exato momento. A orientação dos farmacêuticos, das meninas que atendem a farmácia, não está errada. O senhor, a senhora pode voltar amanhã, que nós temos a medicação, mas está no estoque, porque é um estoque que eles precisam procurar as caixas dos medicamentos. Aí o paciente fica ali esperando 10 minutos, 15 minutos e cobrando, está demorando. Então, assim, quando o posto está vazio, a orientação minha para as meninas é abasteça a farmácia, porque a gente precisa de espaço dentro da secretaria. Agora, não dá, por exemplo, o paciente está lotado a farmácia, ou as meninas estão em falta de um profissional ali, e, de repente, a pessoa, no caso, né, você disse que sabia que tinha o medicamento e voltar depois. A gente tenta atender no horário, Não, tá? Mas, porém, tem dias ou outros que tem essa deixar dificuldade. bem claro para você que eu não sabia que tem um medicamento. Eles alegam para voltar depois e nem falam se tem ou não. Então, Inclusive- essa correção, você pode ter inclusive- certeza que amanhã eu vou conversar com os Por servidores. que eu estou falando? Isso repercute muito numa administração. A prefeita comprou bastante medicamento, tem lá. Aí o paciente foi lá buscar, a pessoa disse que não tem, entendeu? E para mim é sim um erro, é uma falha muito grandiosa. É falta de explicar. Mais uma vez, né, o Lucemar, é falha de comunicação, é falta de humanização, falta de empatia, Então, mas falta de isso aí responsabilidade. repercute no quê? Só que, Na administração concordo, em só que cima da assim, gente. são falhas que, gente, eu Que estou não ali pode dentro acontecer. todos os dias, o tempo todo. Quando acontecer isso, eu estou ali disponível para a gente tentar resolver isso. Mas eu já tive lá, Vanessa, e a farmácia estava vazia e a farmacêutica falou para mim que não tinha o remédio. Eu voltei embora. Inclusive, liguei para a prefeita e ela me mandou lá a foto de vários medicamentos que estavam lá. Entendeu? Então, é difícil. É complicado. Tem estagiário, tem duas complicado. farmacêuticas. A minha parte eu fiz. A minha eu Quando tô as fazendo. pessoas reclamam, a saúde está ruim? A saúde está ruim onde? Falta remédio? Falta profissional? Só falta quando a gente não consegue contratar. Então, eu tenho a consciência tranquila que fiz. Nunca teve tanto remédio naquela UBS como tem agora. E nunca foi tão controlado como é agora. Sorrir é muito fácil, fazer é muito difícil.
Você fazer uma gestão de 400 pessoas é diferente de fazer uma gestão de 10. Tá? Eu controlo muito bem, com o pé nas costas, uma sala de aula. Mas controle uma escola inteira, ou 5 escolas. Então, gente, olha, com todo carinho do mundo, agradeço a todos os vereadores que foram atrás de verbas, que ajudaram, isso e aquilo. Mas a minha parte eu fiz. Eu me saio muito bem com o munícipe, porque de um em um eu explico para eles. A sua revolta é a correta, Nenê, porque é a minha revolta. Porque eu fiz a minha parte. Um dia eu fui fazer uma roda de conversa com alunos do ensino médio. O Alceu foi, o filho dele estava, eles solicitaram. E eles citaram assim, o motorista não queria, falei, não fale nome. O motorista foi isso, foi aquilo, foi aquele outro. Como se eu tivesse culpa. Aí eu expliquei para ele, olha, eu entrei aqui, eu fiz um concurso. Existe um professor assim, existe um professor assado e de outro jeito, cada um tem seu perfil. A mesma coisa o motorista. Eu não posso responder pela maneira que o motorista tem de trabalhar. Eu posso cobrar. E quando a Vanessa fala, o pessoal da saúde é cobrado, sim. Quantas reuniões fizemos? A primeira coisa que eu faço quando entra na saúde é entrar na farmácia e faço perguntas e reclamo e falo por que não fez isso, por que não fez aquilo, chamo o cara do sistema, manda implantar isso, manda implantar aquilo. Quando o sistema fizer 1 ano, a gestão que virá o ano que vem, se ela errar, não tem como. Porque você precisa de 12 meses para saber a média. Você vai fazer pela média. A média um pouco mais, a média um pouco menos, depende do que tem no caixa. Saber gastar, para não faltar em nenhum lugar. Porque a fórmula ela é bem complicada, porque tudo é muito humano. Então, foi feito, e eu escuto muito de munícipes novos na cidade de Canas. A saúde aqui só elogia. Comparando com outras cidades. Concordo. Certo? Olha, eu levo a minha sogra, eu falo para ela, se ela estiver assistindo, eu uso ela como exemplo. Eu não vou citar o nome do médico. Com a carteirinha na mão de um plano de saúde que ela tem há 500 anos, que tem o nome de Unimed. Ela, às vezes, fica 5, 6 horas esperando. Hoje eu abri o Facebook, eu abro assim, mas não pense que eu fico olhando, que eu não fico, não. Mas o que aparece em primeiro, eu olho. Aí uma munícipe dizendo aqui, que a saúde, não sei o quê, quis dizer, eu sei porque ela conversou comigo antes. O que a munícipe queria? Ela queria um carro especial, ela não tem problema nenhum assim de locomoção, disso, daquilo, e ela queria um carro sozinho. E eu sempre respondo a mesma coisa, quando há possibilidade, nós fazemos sim. Quando não há, eu não posso deixar um munícipe, ele tenha 5 ou 10 anos, porque o outro tem 60, 70, 80, os direitos são iguais. Agora, quando tem sobrando, é muito fácil. Agora, quando você tem que equalizar a situação à procura das coisas, a gente tem que resolver, e ninguém pode ficar para trás. Quanto mais você trabalha, mais erros tem. Então, vocês todos têm razão, eu concordo com vocês, e no dia a dia a gente tenta melhorar sempre, né, Vanessa? Sim, mas só para concluir, como a Vanessa falou que é normal, eu para mim, jamais vou na minha cabeça que é normal você buscar um medicamento que a prefeita, a administração comprou, tem lá, e falar que não tem, mandar o paciente embora. Tem o remédio lá no estoque. Sequer tem alguém para ir lá ver se tem o medicamento. E tem, né? Então, muitos pacientes reclamam disso aí, que não tem isso, não tem aquilo, mas na realidade tem. Muitos medicamentos que foram falados que não tinha, foram falados aqui na tribuna, e tinha lá sim. Só que o paciente volta embora reclamando porque falaram que não tinha. Isso, para mim, é uma falha muito grave. Talvez seja lá da roça, da zona rural, de longe, o paciente que precisa do remédio. Sim. Como é que pode? De quase 40 graus, e uma pessoa idosa ali buscar o remédio e tem a farmacêutica por falta de apoio. Sim, sim. Eu penso comigo, se a fila tem bastante gente na fila, deixa a fila ali, não tem ninguém para ir lá no estoque, vai lá no estoque ou explica. O que não pode, para mim não é normal, é deixar o paciente ir embora, sendo que tem um medicamento na UBS.
E isso para mim não é normal. Né? É só isso. Boa noite a todos. Eu falaria assim, olha, você tem um tempo para sentar ali e aguardar, eu vou atender até o último da fila e vou sair daqui e vou procurar. Eu faria isso. Eu, funcionária, tá? Eu não tenho como deixar eles aqui esperando, vou entregar o de todos, você senta aqui, confortavelmente, aguarda que eu vou atrás, mas... Boa noite a todos de novo. Volto aqui dizer, né, que já que teve essa, né, fala aí, eu entendimento pessoal, eu venho aqui também, né, porque foi disso, né, aqui, que a próxima legislatura, então todo desse mandato, que, né, a solicitação dos remédios já vai ser feito para 2025, certo? Então, né, disse aqui, disseram, então o próximo prefeito já vai ter a solicitação na mão, né? Então, depois não pode chegar a falar lá assim, que é a administração do prefeito. Então, essas legislaturas de hoje já vão passar para 2025. Então, a população tem que ficar muito atenta, né? Porque é uma coisa que já vão levar para 2025. Então, a gente, né, queria... Até eu vou fazer um requerimento já, viu, Fernando? Vou pedir um requerimento aí, porque para solicitar o que foi feito, os remédios, então, desse ano, para a gente ter essa, entendeu? Para poder ter explicação para a população. Porque, né, diz que vão fazer a solicitação. Entendeu, prefeito? A gente é obrigado... A gente fica... Não, eu entendo. Por lei, mas eu Nando, sim, entendeu? a deixar a prefeitura andando. Não, eu não claro. posso parar tudo e achar que o próximo prefeito, em 30 dias, vai resolver o município de Cândido. Não isso. Agora, se na transição, uma boa conversa com quem ganhar não quer que faça nada, se o advogado disser que eu posso não fazer nada, eu não faço. Se ele falar que eu tenho que fazer, eu faço. Então, eu vou não, fazer as porque a gente minhas vê assim, obrigações até igual os- 31 de dezembro. O que nós vamos fazer, Nando? Pegar a média, que agora tem o sistema, eu não lembro a data que ele foi implantado, e da média multiplicar. Se você tem 6 meses, então tem a média de 6 meses. Multiplicamos por 2, damos um a mais e fazemos a licitação. Mas a licitação, prefeito nenhum vai ter problema, porque eu explico para você. Se ele fizer a gestão, quando estiver acabando, ele já está preparando a outra licitação. Isso é logística. Não, a Isso gente quem entende. entrar, ou já sabe, ou vai aprender. Então, a gente já sabe, é o que você quis dizer. Mas é que eu estou falando. A Aí, por culpa- exemplo, a fitinha, vamos supor, né? Igual o Silmar fez a conta. 1.200, vamos supor. Né? É mais. Aí vai lá, faz a solicitação de 900. Ah, mas isso eu não vou fazer de Não, jeito nenhum. não, é, por isso- é preto no branco. Isso, é por isso que a gente está pedindo, né? É preto que eu vou no branco. pedir. Então. Então. Então, entendeu? Porque, mas não, para olha- poder a próxima legislatura, a gente está pensando assim, ó, entendeu? Que a próxima legislatura, o prefeito entra lá, a solicitação está feita, é 1 ano, você sabe que é 1 ano. Mas se acabar antes, ele Então, pode mas fazer eu sei, outra. mas é 1 ano, né? Não vai poder comprar remédio porque, entendeu? Do próximo prefeito, não de mim. Eu sei, entendo. Eu sei. Mas a preocupação é sobre isso, entendeu? Aí, né, para dizer que a administração da pessoa está sendo, Ah, é ruim, entendeu? gente. Isso a gente Não já tem faço que... parte Não, desse eu time, sei, Nando. Mas a gente Isso já está não me pertence. pensando nisso, né? O futuro, né? Mas eu vou pedir um requerimento sobre isso para a gente saber, Tá certo. né? Para ver qual o orçamento dos remédios que foi feito esse ano, pedido, para a gente ter a noção também para o próximo Não, mandato. o que eu não posso, enquanto prefeita, até 31 de dezembro, é chegar janeiro e faltar um remédio lá. Certo? Paralisar o serviço. Então, pela sua conta, eu não poderia fazer a licitação que tem amanhã. E não funciona assim. Ele dura até 1 ano. Se ele terminar antes, pode fazer outra. Não, eu entendo. Não vai eu entendo, condenar eu o sei. ano que vem, vai condenar o ano que vem se eu sei. parar o município apenas pelo fato que eu escolhi não ser candidato. E eu não jogo nesse time porque eu acho assim, a minha briga, Nando, sempre vai ser comigo mesmo e não com o outro. Não, eu eu acho sei, triste
quando uma pessoa entra num primeiro ano e começa a condenar o outro. Aqui está a prova, ó. A prefeitura vai ser entregue redonda, tudo certinho, dentro do lugar, para o próximo fazer o que quiser. Certo? Não, a Então, gente ele abraça todas as licitações, vai ter um fiscal de contrato que permanece no município, que geralmente é um concursado, que acompanha o contrato. Nós temos sistema para coordenar isso. Eu amarrei tudo isso. Como o CROSS vai estar lá, que eu concordo com a ideia do Alceu, como os medicamentos estarão lá, mas, seja Pedro ou Paulo, os erros vão existir. Não, eu sei, Não é porque que eu veio, quero, é porque né, existe, não porque adianta. Pontaram que da outra administração, né, que vieram, né, como disse, o controle da saúde mesmo. Não tinha controle. Não tinha. Então Temos veio funcionários outra da saúde que administração. perguntam Então para é isso que a eles. gente está preocupado, né? Se veio da outra administração, está assim, agora que acertaram, mas é Isso sempre aí. a gente tem cobrança, né? Falta isso, Nós falta aquilo, vamos- falta isso, falta aquilo. nós vamos então, usar- estão condenando de trás. Então, Não não tô estou condenando só ninguém. estou falando como disse, como o senhor está falando. Não estou condenando ninguém. Você Então, a está gente- julgando e não, não eu. julgando não, foi É. respondido aqui nessa noite, entendeu? Que falaram Olha, que de gente, trás, a gente não está aqui, só estou Podemos falando. Só perguntar queremos para a resolver Nália, para para a frente. Vanessa ou para Entendeu? a Lucélia. Entendeu? Alguma vez alguém teve controle? Como a farmacêutica eu vou julgar? Deveria fazer. Ah, compra tanto disso, tanto daquilo, tanto daquele outro. Eu julgo que seja assim. Não estou dizendo Silvana, que foi assim. não apenas a farmácia, né? Gás. Todos os setores, né? Odonto, limpeza, né? Limpeza são insumos que, assim, hoje tudo nós teremos uma próxima licitação mais exata, mais redondinha. A Não, vantagem esperar. dos dois Se espera. candidatos, que a minha briga é sempre comigo mesmo. Não, Eu não brigo com os outros. Com os outros, assim, eu tenho meu trabalho, o fulano vai ter o dele, o ciclano claro. vai ter o dele. cada um vai Como ter o seu. você é um Cada um vai ter vereador, o tem o seu. seu, o Nenê tem o outro, o Alceu. É isso Somos que a gente diferentes. só estou perguntando porque essa pergunta, né? Não. Para não ter esse problema, porque foi Não. solicitado na noite o que era lá atrás, entendeu? Perfeito, Então é por isso que a gente está preocupado, Perfeito, entendeu? perfeito. O próximo, Agora, Entendeu? eu, como sou uma prefeita Não, a preocupada, gente preocupado com o isso. município, eu vou fazer redondinha. A matemática, vocês vão poder conferir o ano seguinte. A matemática dos remédios que estiver lá, 6 meses, a média, multiplicamos por 2 e damos um espaço. Quando eu pus o sistema SES, eu sempre pensei assim, ó, os meus filhos estudaram em escola particular. Quando o Rinaldo entrou, a gente pôs um sistema de escola particular. Eu fiz o mesmo. Não, claro, Como ninguém vou fala de educação. respeitar se o próximo falar assim para mim, não quero sistema SES. Aí eu vou argumentar alguma coisa, em algum sentido, e ele vai escolher, não eu. Não, claro. Porque eu vou cumprir Cada a um é lei. administrador, né? Certinho? Isso aí ninguém reclama da educação, você sabe disso. Redondinha a Então, prefeitura ali, ó. Então tá bom, né? A gente espera isso mesmo, é. Claro, você administrou, Redondinha. entendeu? Né? Com os vereadores, né? Nós sempre Sim, agradeço cobramos, a vocês. ajudamos, apoiamos, né? Apoiados, são Buscamos recursos, parceiros. né? A gente buscou bastante recurso. Quando a gente senta lá, eu falo para todos vocês, somos parceiros, se Não, Deus entendeu? quiser, É isso, até entendeu? 31 Só a de gente só fala dezembro. sobre isso dos remédios, né? E eu agradeço. Você ajudou muito, não. Não, entendeu? A gente Você sabe. foi lá no deputado, Entendeu? Então é isso que a conseguiu gente quer, verba, entendeu? ajudou muito. Tenha certeza. eu falo, o não é Nenê, cada um fez a sua parte. Não, claro. Para ajudar a administração, né? Nós Isso aí. queremos isso. Os munícipes, né, Os Nando? munícipes, quem ganha a cidade, né? População, né? Certinho. Porque isso aí ajudou muito, tenho certeza que ajudou muito você, Muito, muito, muito. entendeu? Então é isso que a gente tem Um preocupação, você pouquinho entendeu? do descontrole do 14 e 20 e pouco é essa verba. Tudo que tem um lado bom tem a logística dos números, porque eles não contam, né? A gente é obrigada a comprar, Não. mas aquele percentual não conta. Agora, mas eu agradeço muito, ajudou bastante. Não, só isso que a preocupação minha era isso, entendeu? Mas tá bom. Tá bom? Uma boa noite a todos aí. Obrigado. Boa noite. Alguém mais gostaria de participar? Ok. Gabriel, nosso controlador interno, foi bem elogiado pela Tribunal de Contas. Então tá aí sempre acompanhando, parceirão mesmo.
Agradeço a atenção de todos, desejo a todos uma excelente noite. Até a próxima, se Deus quiser.